A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Josivan e hoje vamos trabalhar a questão do profeta, vamos estudar o profeta Malaquias, profeta muito conhecido, né? A grande maioria só conhece porque em Malaquias 3:10 fala sobre o dízimo, a devolução do dízimo. A grande maioria só conhece esse versículo mesmo, tá? Aí começa a grande questão. Você é a favor ou contra a devolução do dízimo no Novo Testamento? Tá, se você é contra a devolução do dízimo, tudo bem, desde que você devolva 20%, pode ser 10%, pode devolver 20%. Mas se você é contra, qual a solução? Qual solução bíblica você daria para manter a obra de Deus, os órfãos, as viúvas, as missões, só com ofertas? Está bem implícito no Novo Testamento que o cristão tem que ofertar, tem que contribuir generosamente, proporcional ao que ganha, está bem implícito. Mas assim, eu gostaria que vocês que estão estudando no livro do IBAD, a gente está no curso médio, então vocês peguem uma folhinha de caderno e coloquem os versículos, os capítulos que fala contra e fala a favor da devolução do dízimo. Mas lembrando, você que vai falar contra, me mostra a solução também, tá? Porque nós precisamos ter o equilíbrio bíblico, não extremista nenhum dos dois lados. Vamos usar o texto bíblico que em sala de aula nós debatemos aí. Use o Malaquias 3:10, use outros textos bíblicos. Mas o dízimo, quem pode falar é da lei. Mas Abraão deu dízimo antes da lei. Então é uma coisa, meus irmãos, é muito polêmico, tá? A grande maioria hoje dos cristãos não devolve o dízimo, tá? A grande maioria não ofertam, tá? A grande maioria hoje, a igreja brasileira, claro, tem os excessos também de alguns pastores, alguns ministérios, não tenha dúvida. Isso também tem contribuído para muitos reter a mão e não devolver, não ofertar, não ajudar de forma alguma. Mas esse não seria o caminho mais conciliador. Então nós precisamos entender o texto, o contexto, porque a grande maioria só conhece Malaquias 3:10, não sabe o contexto da mensagem do profeta. Ali a gente vai tentar entrar no contexto da sua profecia, que não abrangia só isso, tá? A não devolução dos dízimos e ofertas era só um dos problemas. Tá? Então eu começo lembrando para os irmãos que nós estamos estudando o livro de três formas. A primeira forma é ler para entender o sentido do texto, para aplicar o sentido do texto, para refletirmos, para meditarmos e para fazer perguntas ao texto. O segundo método justamente entra a questão da interpretação. A interpretação no contexto do profeta Malaquias. Por que Malaquias está falando isso? Está falando para o pessoal trazer os dízimos, né? Então assim, não só isso, tá? Mas a questão do dízimo é só uma das mensagens, um dos problemas. Ali o povo já fazia basicamente quase um século que o povo tinha levantado o templo e reedificado o templo, a frieza, a mornidão, o povo estava fazendo tudo errado. Parecido um pouquinho com a questão de hoje, tá? Mas vocês, meus alunos que estão estudando conosco, a gente precisa não ser polêmico, até às vezes sim, mas
a gente precisa mostrar os pró e os contra. Então, em sala de aula nós vamos debater, vocês peguem todos os textos, todos os argumentos a favor e os argumentos contra a não devolução do dízimo. Vamos fazer 2 grupos aí para a gente debater e vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra, qual é a parte coerente, a parte mais equilíbrio, a parte... lembrando que se você for falar que não é para devolver o dízimo, tá, e é para fazer o quê? Né? Então quem que vai pagar as contas da igreja? Né? Então as missões então assim... eu vejo muitos irmãos que trazem o problema, mas não trazem a solução. Por exemplo, algumas igrejas da Europa, eles não devolvem 10%, eles devolvem 5%. Mas a grande maioria lá, eles fazem orçamento por ano todo da igreja. Então, por exemplo, se uma igreja tem 200 famílias, a igreja, porque eles são fiéis, eles mostram claramente o orçamento, então a grande maioria ganha bem. Então, assim, eles contam, então 5% já praticamente já dá o suficiente, que é muito dinheiro que eles ganham. Então, a questão, claro, estou falando que também é o mais certo, né? Mas o mais errado é não devolver. O mais errado é não devolver e ainda falar que não pode devolver porque a Bíblia é só no Antigo Testamento, tal. Tudo bem, mas vou fazer o quê? Né? Você é contra 10%, mas devolva 20%, então. Então, assim, a gente precisa de soluções, tá? Críticas construtivas, né? Críticas destrutivas, talvez quem pastoreia. Eu tenho amigos em outros países, na África. Nosso ministério recentemente tá se alinhando aí com o ministério aí na Guiné, um país da África, próximo à África aí. Então, assim, e a necessidade é muito grande, é muito extrema da parte financeira. Então, assim, aqueles que são contra, a gente vai debater, claro, em sala, mas mostra a solução, né? Qual seria o ideal, né? Qual seria o ideal? Mesmo sendo... mas amém, esse é o tema para a gente debater. Vocês marquem todos os argumentos contra e a favor e vamos debater, porque no mínimo a gente tem que conhecer os textos que são falados contra o dízimo e os que são a favor, tá? E a gente vai procurar um meio caminho aí para equilibrar o negócio, né? Porque está escancarado, grande maioria não devolve, prega para não devolver. Beleza, se a grande maioria não devolvesse os 10, mas devolvesse 20, eu não falaria nem nada. Ou um pouquinho mais, né? Se a grande maioria não devolvesse o dízimo, mas desse uma oferta grande, como algumas igrejas todo mês fiel, eu não falaria nem nada. Mas a grande maioria não devolve nada, não faz nada e critica. Então, assim, não é bem por aí, tá, meus irmãos? A obra de Deus ela é uma coisa muito complexa, tá bom? Então, tema para a gente debater e trabalho para vocês trazerem. Me tragam todos os argumentos contra o dízimo e os argumentos a favor, tá bom? Para nós debatermos aí antigo, novo e fazer uma ponte e a BC completo, tá? Então, a questão de interpretação mesmo, tá? O segundo método é a questão de interpretação, aí a gente vai entrar na parte religiosa, cultural da época, por que o profeta está falando para eles trazerem o dízimo. Mas esse era só um dos problemas, tinha vários outros, tinha o homem largando a mulher e casando com outra, é parecido hoje, tá? Aí Malaquias vai falar, Deus foi testemunha, você com a jovem da sua mocidade, Deus foi testemunha, e agora você já trocou? Como é que é? Tá tudo errado. Esse outra questão que as pessoas da época do Malaquias falavam que Deus não amava mais eles. Deus não então não é parecido hoje. Muitas pessoas falam que Deus não ama. Então, assim, a interpretação vai envolver. Esse era só um dos problemas, tá? Então, o segundo método que a gente está utilizando é a questão da interpretação. O terceiro é o livro do Ibade para nós meditarmos, tá? Então, segue aqui, tá? O sexto polêmico, com certeza vai ser a questão do dízimo. Eu quero os favores contra, os textos, tá?
e a solução. Aqueles que são contra, me mostrem uma solução. Se você é contra a devolução, pode ser contra os 10. Mas você fala, não, mas eu tenho uma fé, eu não vou devolver 10, mas eu vou devolver 12. Beleza? Ou, não, meu dízimo é muito grande, mas eu vou devolver como os irmãos alguns da Europa, 5% é o suficiente para fazer, né, fiel. Eu nem entro na questão, né? A questão é que o cristão tem que devolver. A questão é que o cristão tem que ajudar, fazer. Então, assim, mas amém, isso é tema para a gente debatermos lá, tá? Muito bem. Tá aqui as referências, os argumentos mais utilizados, tá? O dízimo é do Antigo Testamento, por isso eu não dou, que estou no Novo, tá? Era a manutenção dos levitas, mas eu não sou levita, tá? Então, por isso que eu não vou devolver. Tem bastante argumentos aqui contra. Eu quero que vocês, tá? Elaborem uma folha. Isso vai servir para a sua vida pessoal, tá? Então tem várias justificativas, eu não vou me ater aqui, mas a gente debate em sala de aula, tá bom? Ou até no WhatsApp os irmãos podem me colocar os prós e contras. E a gente ficaria muito tempo só debatendo aqui. Não seria... Eu não quero confundir ninguém, eu quero que vocês, todos nós, sejamos abençoados, tá? Saber criticar, saber questionar, mas também saber trazer uma solução. Se eu não tenho uma solução, então é melhor ficar quieto, né? Então, muito bem. Aqui o profeta Malaquias, 430, período pós-exílio, Jerusalém, tá? É o último dos profetas, claro, antes do João Batista, né? Mas é o último aqui que vai encerrar também os profetas menores. Tá aqui a ordem cronológica, o Malaquias onde tá, o último, tá? Praticamente quase um século depois do Zacarias e Ageu. Então, um século o povo se esfriou, estava fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus. É complicado, né? É aqui o propósito, tá, meus irmãos? Vamos ver aqui. Cerca de 430 a.C., período pós-exílio, confrontar o sacerdote e o povo para arrependimento dos seus pecados. Tá? O propósito do livro é confrontar o povo e o sacerdote para arrependimento dos seus pecados. Malaquias lá embaixo. Tá? Vamos ver aqui. Propósito do livro. O último profeta do Velho Testamento, Malaquias convive com uma sociedade agressa do cativeiro e que dirige uma palavra de exortação e juízo, uma vez que seus sacerdotes são corruptos. Há um cinismo, uma vez que seus sacerdotes são corruptos. Há um cinismo generalizado com relação a Deus e sua pessoa e palavra. O pecado é cometido livremente porque as pessoas se sentem seguras de que não serão punidas. Um pouco parecido com hoje, né? Vamos lá. A palavra de Deus parece já não mais causar impacto nos corações das novas gerações, tal a sua insensibilidade espiritual. E Deus vai ficar em silêncio nos próximos 400 anos sem comunicar-se com seu povo através dos profetas. O profeta Malaquias, ele profetizou em Jerusalém entre 430 a 400 a.C. Seu nome significa meu mensageiro. Falou uma nova geração de judeus, de filhos e netos dos que voltaram do cativeiro da Babilônia. O profeta Malaquias, sua profecia foi uma sentença do Senhor contra Israel. O povo e os sacerdotes haviam esfriado na fé e transformado a obediência a Deus em algo mecânico e rotineiro. O profeta Malaquias. Relapso da adoração, capítulo 1:7. Negligentes quanto aos dízimos, Malaquias 3:8.
Insatisfeitos na comunhão com Deus, Malaquias 1:2, a desobediência provocou neles muitas dúvidas, perguntas em todo o livro, questionamento a Deus e seus atos. As grandes profecias de Ageu e Zacarias ainda não se havia cumprido depois de um século. O povo começou a sentir-se magoado, desiludido, desconfiado, questionando se realmente valia a pena servir a Deus, e descambou por caminhos que desagradavam o Senhor. Malaquias é enviado para mostrar-lhe que esse descambar era exatamente a razão de as bênçãos de Deus serem retardadas. Sem obediência, tudo para. O templo foram reconstruído, os anos haviam passado e os sacerdotes passaram a mostrar-se cansados de tanto oferecer sacrifício. A vida espiritual de Israel caiu na rotina religiosa. Muito cuidado com a rotina, hein? Tá? Aqui tá mais ou menos a escala, tá? Do tempo dos profetas. Tá aqui, tá bem esse mapinha para vocês verem. Data, autor e data. O nome Malaquias significa mensageiro, já falei. A data mais ou menos 420 a.C., tá? Avisos e repressão aos infiéis. Mensagem à nação inteira. Após o exílio, o povo voltou a transgredir em muitos dos mesmos pecados que resultaram no seu cativeiro. A nação vivia novamente um momento de declínio espiritual. A fé minguava e o povo tornava-se indiferente às exigências da lei, realizando o culto de uma forma desordenada. Pior ainda, muitos questionavam Deus e duvidavam da sua justiça. Outros perguntavam se valia a pena servir ao Senhor. Malaquias 2:17, Malaquias 3:14 e 15. Malaquias repreende aquela nação, mostrando sua ingratidão diante do grande amor de Deus para com seu povo, pois Deus escolhera Jacó, elegendo como um filho seu. Indiferença e descontentamento. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e seu produto e sua comida é desprezível, e dizeis: eis aqui que considerai e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:12, 13. Violação do pacto levítico. Mas vós desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o conceito de Levi, e diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 2:8. Malaquias censura o povo contra 3 graves problemas. Problemas nas relações familiares. Muitos haviam se divorciado das suas esposas e casado com mulheres estrangeiras que viviam no paganismo. Olha só. Malaquias 2:11, 16. Neemias 13, 23 a 27. Desaldeio, divórcio. Ceticismo. Malaquias repreende o povo e diz que Deus não muda e fará juízo contra todos os transgressores. Em seguida apresenta uma lista de pecados que serão julgados. Malaquias 2:17, 3, 5 e 6. A retenção do dízimo. O povo roubava a Deus à medida que não oferecia o dízimo. Malaquias 3:8 apresenta uma grande promessa de Deus àqueles que são fiéis dizimistas. É bom lembrar que a questão roubar a Deus, ninguém consegue roubar a Deus, tá? É que em Deuteronômio 28 tem a aliança que Deus fez com o povo de Israel, que o fato de a devolução do dízimo, ele desenvolvia o dízimo da terra, dos animais, ele desenvolvia, eles tinham que devolver como gratidão a Deus. Então Deus era a fonte de bênção, Deus era a fonte. Então tudo que Deus dava a eles, eles de alguma forma adoravam, fazia parte do culto. É bom lembrar isso, tá? Fazia parte do culto, da adoração, era um pacote fechado. Então quando eles não traziam, eles estavam no sentido assim, roubando a glória, roubando
no sentido de roubar o nome de Deus, eles não estavam honrando a Deus, nesse sentido aí, tá? Tesouro particular de Deus. Apesar da situação em que encontrava o povo após o exílio, quando a chama religiosa estava prestes a se apagar, havia um grupo de fiéis que não aceitava os argumentos daqueles que não criam e procurava aprofundar sua relação com Deus. Tá? Aí tem as promessas de bênçãos, predições de promessas, tá? Pronúncio da vinda de Cristo, tá? E confirmação no Novo Testamento. Tem muita a mensagem de Malaquias, capítulo 1, o amor do Senhor em questão. Quando o coração está vazio, o homem começa a questionar Deus, em quem nos tem amado. Mas se esquece que a desobediência a Deus acarreta sofrimento e juízo divino, né? Capítulo 1, o amor do Senhor em questão. Ouvi o sermão e a leitura da Escritura e diziam: que canseira. Sabia que nós somos hoje como os netos dos primeiros crentes dessa região? Então, como estão vivendo os netos dos crentes, né? Então, basicamente, nossos primeiros servos de Deus que do passado era bem mais cristão do que nós, né? Então, vai trabalhar aqui os líderes reprovados, capítulo 2, vai falar justamente o profeta se dirige aos líderes religiosos, falsos sacerdotes, não eram líderes consagrados ao Senhor, faziam o sacrifício do templo sem reverência. Deus transformaria em maldição as suas bênçãos, eram parciais na aplicação da lei, Malaquias 2,9. Deveriam ensinar a lei de Deus ao povo na sua vocação. Os líderes reprovados. O povo estava também corrompido, não estava sendo leais uns com os outros, mentiam, juravam falso, não se respeitavam. Eram infiéis no casamento, sem bom senso, o que mais, muita coisa, né? O recado de Deus era claro: Deus odeia o repúdio, né? O capítulo 3 vai falar muito sobre o juízo do Senhor. Religião vã, de palavras vazias, divorciada da moral, desafia o juízo de Deus. Então, vai seguindo aqui, tá? Vários dos pecados cometidos, né? Vários dos pecados cometidos contra o povo, contra a obra de Deus. E nós vamos ver que isso vai causar uma grande tristeza no coração do Senhor, né? E nós podemos ver, meus irmãos, que a palavra de Deus, já usando o livro do Ibade, parte 3:1, vai falar justamente o Senhor censurou a ausência de totalidade, tá? Vai tratar muito sobre um culto completo. E também aqui 3:2, o Senhor propôs a promoção da espiritualidade. O livro do Ibade vai focar muito essas questões aí, tá? Então, vocês em casa, vocês concluam, vocês analisem o livro do Malaquias, que vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.